Olá, amigos. Aqui vamos começar mais um episódio sobre transição planetária e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do imponderável. Meu nome é Lívia Dias. Aqui é o Luiz Sérgio Marota. Um abraço para todos. Aqui é Dauro Mendes. Um abraço para todos. Marconi Gomes. Olá, pessoal. Aqui é o Marco Gandra. Olá, amigos. Aqui é o Denis Perdigão. Um grande abraço para todos. Vamos agora, então, para a leitura dos e-mails e recados e daqui a pouco o nosso episódio. Eu tenho uma dúvida de justiça nisso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos. Aqui quem fala é o Alexandre Freitas. Olá a todos, aqui é Renata Marques e vamos para a leitura de e-mails e recados dos nossos pod-ouvintes do Portal Saber. Sobre o episódio especial Transição Planetária Parte 5, a pior opção, queremos agradecer o e-mail do amigo Flávio Lopes de Bauru, que nos manda algumas perguntas e até pede indicações de leitura. Há um trecho do e-mail que queremos destacar. Ele fala assim: gostaria de parabenizá-los pelo fabuloso trabalho de toda a equipe do Portal Saber. Gostaria de dizer que me tornei ouvinte assíduo dos episódios do Pode Saber, que me foi indicado por um amigo, pois até então vim acompanhando os episódios do podcast do Portal Ser do Haroldo, que também sou admirador. Agradeço a todos os idealizadores desse maravilhoso projeto que divide conosco uma das maiores riquezas da vida, que é o conhecimento. O mundo precisa urgente de mais programas assim. Como disse Jesus, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Gostaria de aproveitar também e lhe perguntar se teremos mais episódios sobre o tema transição planetária, pois é um tema muito importante e atual, do qual todos temos que nos cientificar. Olha, Flávio, pode ficar atento ao nosso portal, porque esse tema, além de muito extenso, ele é muito interessante, e nós vamos ter sim outros episódios sobre esse assunto. A Aldamir Maria Carvalho nos manda um simpático recadinho que diz o seguinte: parabéns, 2 anos de muito aprendizado, que Deus os proteja. O amor e o bem é maior que toda e qualquer investida dos menos iluminados. Meu carinhoso abraço, meu eterno agradecimento em forma de preces e vibrações. Muito linda a prece do nosso irmão Fábio Damasceno. Aldamir, agradecemos muito o seu carinho sempre presente. Realmente a prece que o Fábio fez nos tocou muito. Quem ainda não teve a oportunidade pode escutá-la no episódio número 24, Transição Planetária, parte 2. Agora, a respeito do episódio Recordando Chico Xavier, Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, recebemos um e-mail muito bonito da nossa amiga portuguesa Noêmia. Ela diz assim: Geraldinho, o Pode Saber parte 5 iluminou a minha manhã de hoje em casa. Ao levantar-me às 6 da manhã, liguei o computador e começo a ouvir a gravação. A vossa conversa é tão rica e envolvente que apetece que nunca mais termine. Como sempre, a riqueza dos teus assuntos em torno de Chico revela o quanto tu foste designado para o testemunhar. A tua memória é fantástica, registrando tantos momentos e tantos assuntos diversos. Consegues ser eleito como o melhor repórter da excelência de Chico Xavier. Partilhas com alegria na alma o que recolhestes nas tertúlias privadas com Chico. Eu dou graças a Deus por assim agires, pois nos beneficiamos imensamente na compreensão da grandeza desse espírito e simultaneamente lhe rendemos homenagem e gratidão cá dentro do coração. Li depois todo o texto do espírito Robert Southey, do livro Falando à Terra, que citaste, e me emocionei. Por tudo isso, te agradeço do fundo do meu coração pela partilha do dia. Que Jesus te abençoe e proteja cada dia. Que legal, muito obrigado, Noemi. Que Jesus também esteja sempre ao teu lado. A Penélope Menezes pede para olharmos o áudio, que está difícil de ouvir. Olha, Penélope, esse episódio realmente não conservou aquela qualidade que estamos acostumados, mas não conseguimos alterá-lo. Mas, em função da importância do seu conteúdo, achamos válido publicá-lo assim mesmo. Agradecemos seu comentário, pois são vocês que nos ajudam a continuar com a tarefa. Sobre o Pode Saber 29, a Justiça e a Mediunidade, queremos agradecer aos carinhosos comentários do Felipe Mascarenhas, da Aldamir e do Clairton Souza. Neste episódio, Michele Ribeiro de Mello e a Candice Guinter
que também participaram, agradecem a acolhida, o pão de queijo e ainda disseram que se sentiram em casa. Obrigada. Nós, do Portal Saber, é quem ficamos felizes com a contribuição valiosa de todos vocês. Agora nós temos aqui também, gente, o Clairton Souza, que faz um comentário sobre o caso relatado pelo Luiz Sérgio, que ele se recorda de ter visto na TV e em sites do interior do Rio Grande do Sul. E ele comenta que esse caso deveria ser mais estudado por pessoas mais capacitadas. Bom, pessoal, vamos parar por aqui, pois são muitas as mensagens e vocês já devem estar curiosos para curtir mais esse episódio. Continue nos escrevendo e participando. Um grande abraço a todos. Um ótimo episódio a todos. Esse episódio que a gente está apresentando hoje, ele é muito importante porque traz para a gente os fundamentos para o imponderável. Durante muito tempo, a humanidade só teve como recurso a filosofia e a religião para falar de realidades invisíveis, possíveis realidades espirituais, mundo espiritual, plano espiritual. Então, a única coisa que a humanidade poderia lançar a mão, campos de conhecimento mais elaborados, seria a religião e a filosofia. E nós temos a felicidade, como humanidade atual, no presente momento, de ter todo esse acervo que foi gerado e está sendo gerado de conhecimento, trazendo hoje a ciência com muita força para nos ajudar a fundamentar essas importantíssimas possibilidades, que é da existência de realidades invisíveis, imateriais do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, imperceptíveis. E hoje nós vamos apresentar, dentro desse tema que a gente introduziu com a frase do Cristo, que há muitas moradas na casa do Pai, mostrar que a gente pode interpretar isso de uma forma mais ampla, que essas muitas moradas podem se constituir também de outros universos paralelos, de outros mundos paralelos, de outras formas da realidade se expressar, existir, sendo que a nossa seria uma mínima expressão dessas realidades maiores. Muito bom, Dauro. Eu acho que o episódio promete muito. Essa frase que você colocou aqui para nós, há muitas moradas na casa de nosso Pai, me remete a uma outra frase também do Cristo, que fala que ele trabalha e o meu Pai trabalha até hoje, mostrando que o trabalho é incessante, o trabalho é algo que ocorreu de todo o sempre. Só que se a gente pegar a ciência atual, e como a Gênesis de Kardec nos diz, que se a ciência avançar, a gente tem que nos atualizar a ciência. E nós sabemos hoje que o universo ele é estimado em algum período de tempo. E aí, ao fazer essa interpretação filosófica e religiosa, por que não, que o Pai trabalha até hoje e sempre trabalhou, nunca teve um momento de descanso, nós começamos a entender essa relação do multiverso, das outras moradas, porque as moradas elas não ficam circunscritas, né? Elas não ficam focadas apenas no nosso universo. E aí, esse período, digamos, relativamente curto de tempo, que para nós é uma eternidade, porque nós estamos imersos nesse universo, imersos nessa criação do tempo que subjuga a nossa vida. Mas se nós pensarmos filosoficamente quanto ao infinito, que o infinito não tem início nem fim, essa questão do multiverso é algo que nos remete realmente à grandiosidade que é Deus. Porque aí eu lembro de não me lembro de quem, mas você vai me falar aqui agora, Dauro, que pouca ciência nos leva à descrença, mas muita ciência nos leva a Deus, porque é justamente nesse momento que a gente vê como que é grande
Deus e magnífico as suas leis, não é mesmo? Essa frase foi falada por Pasteur, né? Louis Pasteur, que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência a Deus reconduz, né? E isso realmente é muito interessante. A gente está vendo essa grande contribuição que essa área do conhecimento traz para fundamentar determinados entendimentos, compreensões e estruturar e nos ajudar a elaborar mais o raciocínio, que conjugado com a religião e com a filosofia. São 3 aspectos importantes, tão importantes que o próprio Emmanuel colocou no seu triângulo, nos apresenta no livro Consolador. Outra coisa importante desse tipo de tema é porque muitas vezes nós, espiritualistas, eu que fui ateu, depois agnóstico, e depois a gente se torna espiritualistas por convencimento, no meu caso, por convencimento, por várias razões, vários motivos. Quando a gente vai falar de mundo espiritual, de realidade espiritual, dessa possibilidade, é muito importante a gente saber fundamentar. Porque senão a gente vai falar como fé ou como crença. E fé e crença você não transmite para os outros. Você transmite conhecimento, você transmite exemplo, ação. O conhecimento você transmite. E para você transmitir conhecimento, você tem que fundamentá-lo. Ele tem que ser fundamentado, ele tem que ser muito bem argumentado, bem estruturado. Muito bem posto. Não é? Posso fazer um parênteses Claro, nisso aí, claro. Dauro? É exatamente isso. A gente tinha visto aqui a questão que muitas vezes nós vamos falar sobre coisas aqui e isso pode simplesmente remeter na cabeça das pessoas que estão nos escutando a questão mística. O misticismo, segundo o dicionário Michaelis, ele é definido da seguinte forma: uma crença religiosa ou filosófica dos místicos que admitem comunicações ocultas entre os homens e as divindades, aptidão ou tendência para crer no sobrenatural, devoção religiosa à vida contemplativa, fanatismo por uma doutrina, o lado misterioso de qualquer doutrina, etc, etc. Bom, isso é muito importante para a gente entender aqui, porque o Espiritismo, ele se vale da ciência ou do desenvolvimento do raciocínio humano nesses últimos milênios, para que esse sobrenatural, ou esse místico e esse misterioso, possa vir à luz. É por isso que Allan Kardec fala com todas as letras na Revista Espírita o seguinte: o Espiritismo não se dirige às pessoas convictas da existência desses fenômenos, os chamados fenômenos paranormais, ou seja, ele não veio para os místicos em si. Porque os místicos já têm uma certa crença e que são perfeitamente livres para neles ver milagres, se tal é a opinião deles. Mas o Espiritismo veio aos que os negam precisamente por causa do caráter miraculoso que eles querem dar. Provando que esses fatos não têm nada de sobrenatural, senão a aparência, o Espiritismo os faz aceitar pelos mesmos motivos que os repeliam. Os espíritas foram recrutados, em imensa maioria, entre os incrédulos. Acabamos de escutar um aqui. E, contudo, hoje não há um só que negue os fatos realizados pelo Cristo. Ora, o que vale mais? Crer na existência desses fatos sem o sobrenatural ou neles não crer absolutamente? Isso é da Revista Espírita de 1868, janeiro, mostrando que, mais uma vez, Allan Kardec diz: o Espiritismo veio para os que não creem. Os que creem, os que são místicos, têm a crença deles. Agora, você passar uma crença, muito bem dito pelo Dauro, você passar uma crença para uma outra pessoa em níveis de raciocínio, de lógica, de razão e de bom senso, meramente por assertivas sobrenaturais ou místicas, é muito difícil. Porque você vai requerer da outra pessoa já uma convicção interna ou uma tendência à credulidade que nós já vimos nesses milhares de anos. Essa tendência à credulidade teve seus lados bons, mas teve os seus lados funestos, de fanatismo, de guerra santa, etc, etc, né? Então, a grande importância do Espiritismo, a conclusão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele coloca: o nosso alvo é o materialismo. O alvo do Espiritismo é o materialismo. É desbancar mesmo. Não é um materialista, viu, gente? O materialista é o nosso irmão, temos que amá-lo, compreendê-lo, mas o materialismo, sim, por ser algo que não é pertinente à verdade. Então, quando nós hoje aqui discutimos sobre qualquer assunto, seja ele dos mais aparentemente mirabolantes ou não, as bases estão nisso aqui. E é bom que a gente entenda
que o Allan Kardec era desse jeito, e o Espiritismo é isso aí. O Espiritismo ele precisa dessa base. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas lá no meu centro tem ET que se manifesta, o espírito extraterrestre, que se manifesta nas reuniões. Sem problema, eu não vejo problema, nos livros Chico Xavier faz menção. Agora, vamos aqui entre nós, no campo das conjecturas, das evidências. É claro que fica mais difícil para um espírito de Marte mostrar a evidência da sua existência em termos científicos do que um espírito do José Amado da Silva, que morou lá na Rua Tupis, no edifício tal, número tal, no apartamento tal, em cuja situação a evidência fica muito mais presente. E o Espiritismo veio para os descrentes. É uma preocupação crística do Espiritismo, de Allan Kardec, desbancar o materialismo. Então, por isso que às vezes o espírita, ele não se solta com tanta invigilância ou com tanta liberdade no campo das crenças das mais variadas. O espírito, inclusive espírita desencarnado, ele quer ver a origem do conhecimento, ele quer checá-la, ele quer constatá-la para que a gente não caia nos engodos que temos caído em tanto tempo. Você citou o sobrenatural. O sobrenatural não existe, só existe o natural. Como nós ainda não conhecemos e dominamos todas as leis, toda a hierarquia de leis que rege o multiverso, a gente lida com aproximações, com modelos que vão sendo construídos e aproximando cada vez mais da realidade, da verdade. Então tem coisas para a pessoa mais ignorante que soa como sobrenatural. Arthur Clarke, que é um conhecido escritor de ficção científica, calculou as órbitas geoestacionárias de satélites, tanto é que chama a órbita de Clarke, onde os satélites ficam geoestacionários. O Arthur Clarke ele cita uma coisa interessante. Fenômenos gerados por tecnologias muito mais avançadas do que a nossa surgiriam para nós como milagres, como mágica. E, na verdade, é ciência, é tecnologia, é domínio de leis naturais, não são milagres. Mas que aparece para o ser mais ignorante, mais atrasado em conhecimento, como milagres. Então, isso é muito interessante. Eu estou me lembrando aqui de um comentário que às vezes até o Luiz faz. Jesus falando, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas ele não negou as chagas dele a Tomé. Então, o Espiritismo é essa entrega de Jesus para nós do acesso às verdades pelo conhecimento, porque a gente descobrir que o sobrenatural não existe não nega a grandeza do Cristo. Pelo contrário, mostra Jesus há 2000 anos tendo acesso a conhecimentos e a poder realizar coisas que até hoje nós não conhecemos completamente, sabemos que não é sobrenatural no sentido místico meramente, mas não temos acesso a elas até hoje. E ele disse isso, muito tenho que vos dizer, mas vós não podeis Exatamente, suportar. então mostra pelo contrário, como que Jesus realmente está muito além de nós. A grandeza dele não diminui com isso. Olívia, essa passagem que você citou entre Jesus e Tomé é interessante, que eu entendo que ele faz a crítica a Tomé, porque Tomé foi uma testemunha de inúmeros fenômenos envolvendo todo o potencial de Jesus. E mesmo assim, depois de presenciar tudo que ele já havia presenciado, ele se mostra cético. E acho que é isso que Jesus repreendeu. Então, o que bastaria para Tomé crer? O que mais ele queria? Eu acho que a crítica é muito nesse sentido. Um trabalho peer-reviewed a respeito dos fenômenos de Jesus. Dauro, agora eu dando uma de Tomé aqui, o que os grandes cientistas estão nos falando sobre esse tema? Manda pra gente. Pois é lógico que num episódio, ou 2 ou 3, nós não vamos apresentar tudo. Nós vamos fazer uma introdução. Que a nossa proposta é sempre construir esse processo durante o nosso trabalho, enquanto a gente estiver do lado de cá, da realidade, enquanto a gente estiver encarnado, né? Eu vou colocar algumas frases aqui, só para a gente introduzir esse tipo de conceito. Uma do físico, prêmio Nobel de Física, Murray Gell-Mann, um dos descobridores do quark, né, teoria de simetrias, funcionamentos básicos, fundamentais da estrutura do interior do átomo, o núcleo atômico, os prótons e tudo formado por quarks, os nêutrons. Só um detalhe, Dauro, você viu que essa semana, no início de maio de 2014, entrou mais um elemento na tabela periódica. Interessante. O Borgelman, ele fala uma frase que constantemente até eu repito. Não é a primeira vez que eu vou falar e não vai ser também a última, não. Porque essa frase ela é carregada de uma informação, de uma carga de informação, tem consequências importantíssimas para esse processo que a gente está vivendo de conhecimento atual e fundamentado pela física e pela matemática também. Ele fala, a física mais impressionante acontece no invisível.
Depois, outro prêmio Nobel de Física, Émile Segret, falando sobre universos paralelos. Vou citá-lo, aspas. Quem sabe se, na minha biblioteca, existem outras bibliotecas invisíveis, com bibliotecários e escrivinhadores como eu, sem que eu saiba deles e eles saibam de mim? Outro prêmio Nobel de Física, Paul Dirac, considerado o segundo maior físico da história da física na Inglaterra. Ele só perde para Newton. Ele diz, aspas, o mundo que observamos não é senão uma minúscula película na superfície da verdadeira realidade. Fecha aspas. O mundo que observamos não é senão uma minúscula película na superfície da verdadeira realidade. Esse é o entendimento majoritário. Fechando em frase, vou citar só mais uma, que é do livro Deus e a Nova Metafísica, autor Herb Gruning, e ele cita um outro livro que chama O Reencantamento da Ciência, editado por David Ray Ferri. A frase é: a própria matéria está longe de ser compreendida. Muito menos, então, ela se torna capaz de ser o paradigma da explicação por meio da qual tudo mais possa ser compreendido. Isso é fantástico. Eu lembrei do que Scientific American, ou então Popular Science americana, uma página lá dos idos de 2007, 2006, falando exatamente isso. Gastamos, acho que $1 bilhão por ano para descobrir o que é a matéria e até hoje não sabem o que é isso. A matéria é um fenômeno ilusório, é uma expressão, uma projeção, uma sombra, para entrar agora em Platão, de algo muito maior. Vamos citar Platão. Platão é considerado um dos maiores filósofos da história da humanidade. O filósofo da ciência, que é um dos maiores filósofos da ciência, chama Alfred North Whitehead, citando Platão, fala: toda filosofia ocidental é uma mera nota de rodapé da filosofia de Platão. Uma mera nota de rodapé da filosofia de Platão, mostrando a grandeza e a importância de Platão. Tanto é que Kardec fala que Platão é um precursor do Espiritismo. Platão, ele acertou até o presente momento, quando ele falou que a nossa realidade era uma sombra, era uma projeção de uma realidade maior. É isso que a ciência hoje está nos dando, esses fundamentos para essa afirmação dele. E isso é muito importante, porque nós trocamos ilusão como realidade e chamamos de ilusão o que na verdade é realidade, que é o invisível, o imponderável. E nós vamos ver os fundamentos para isso aqui, introdutórios. Kant fala para a gente do problema da percepção. O grande problema da percepção. Como é que a gente percebe? Nossos sentidos captam uma informação vindo através de ondas, interações eletromagnéticas com o nosso exterior, que tocar é isso. Né? O que é tocar? Tocar, ver. Tocar, quando você toca um objeto, uma coisa, está ocorrendo ali uma interação eletromagnética entre os átomos e moléculas da sua mão com os átomos e moléculas, conjuntamente formam as moléculas daquela substância, que vai causar a repulsão eletromagnética. Mas, no fundo ainda, a explicação para o fenômeno da repulsão está na mecânica quântica. Quando está envolvido átomos e moléculas, a repulsão se dá. Esse fenômeno foi muito bem entendido e descrito e é assombroso. O princípio de exclusão de Wolfgang Pauli, prêmio Nobel de Física, que junto com Jung, um dos grandes psicanalistas da história, criou a teoria da sincronicidade. Wolfgang Pauli, prêmio Nobel de Física, é considerado um dos maiores gênios da física, e alguns falavam que ele era a consciência da mecânica quântica, que ele que falava, essa teoria está boa, essa não está, ele era absoluto, ele era muito assertivo e afirmativo, né, nessas análises, e um gênio. Né? O Wolfgang Pauli descobriu o princípio da exclusão, que leva seu nome, princípio da exclusão de Pauli, onde ele mostra que sentir, tocar, esse fenômeno de repulsão que você falou, que é a primeira abordagem, a gente trata com eletromagnetismo, né, como o ato de ver também. O que é ver? Você está vendo, assim, ondas eletromagnéticas chegam até nossos olhos, estimulam átomos, moléculas, que depois vai para o nervo óptico. Esse sinal vai para o nervo óptico e vai até nossa mente, nosso cérebro e até nossa mente. Agora, tocar, pegar e a repulsão, isso se dá por causa do princípio da exclusão de Pauli, que fala que no mesmo átomo, para as mesmas moléculas, mas vamos falar basicamente o átomo ali como fundamento,
No mesmo átomo, você não pode ter elétrons, 2 ou mais elétrons, com os mesmos estados quânticos, com os mesmos números quânticos. Isso é proibido. Não adianta forçar que não vai, porque aí se gera a repulsão. Então, tocar e sentir isso. Então, você imagina o seguinte, se você está tentando empurrar um átomo para dentro do outro e você encontra ali a repulsão, porque aqueles elementos quânticos ali, aquelas partículas quânticas fundamentais, não podem ocupar o mesmo estado de energia ao mesmo tempo. Então, vem o efeito de repulsão, uma proibição de uma lei física, matemática. Que é o que faz que a sua mão, por exemplo, não enterre dentro de uma mesa. Não, e que a gente não afunde no chão. Que não afunde no chão. Né, que vaza aí por centro da Terra. Essa repulsão ocorre graças a esse fenômeno de entes quânticos não podem ter os mesmos estados de energia ao mesmo tempo no mesmo átomo. Então, se eu forçar um átomo contra o outro, vai acontecer a repulsão. Agora, vamos supor que os elétrons de um átomo que eu estou operando estejam em outro estado de realidade. Faça parte de uma realidade paralela. Ou seja, não está no mesmo estado de realidade nossa, no mesmo estado de energia. Mas aí, se a gente pegar, então, um átomo que pertence a uma outra realidade, a um outro universo, a um mundo paralelo, ele vai atravessar facilmente um átomo nosso. E o princípio de exclusão não vai valer para isso, ou seja, ele está invisível, imponderável para a nossa realidade. Interessante que o Dal está falando que isso coincide com as comunicações de mediunidade fidedigna, que dizem os espíritos que eles, no plano em que eles habitam, no plano concernente ao que eles habitam, eles não se interpenetram, eles conversam entre si, se abraçam, se cumprimentam, se tocam como nós aqui. No entanto, eles, em relação a nós, têm facilidade de perpassar a nossa matéria, dependendo do grau vibracional em que eles estão. Não é interessante? O que é outro tipo de realidade. Né? Então não tem uma interação mais direta. E você quer ver uma evidência disso interessante? A nossa descoberta da matéria escura. A matéria escura é completamente imponderável para a gente. O único efeito físico que ela produz no nosso universo é gravitacional. Ao chegar a ponto de físicos como Stephen Hawking e outros grandes físicos suporem que, na verdade, a matéria escura seria a matéria de outro universo fazendo uma sombra gravitacional, uma projeção gravitacional sobre o nosso universo. Entendeu? Um universo paralelo bem próximo ao nosso, onde a matéria dele produziria esses efeitos gravitacionais que chegariam até nós como matéria escura. Stephen Hawking fala disso, e outros físicos também. E a matéria escura, ela não interage eletromagnético, você não consegue tocar, pegar e ver a matéria escura. Você só sente o efeito gravitacional dela, só. Porque se não sentíssemos o efeito gravitacional da matéria escura, nós nem saberíamos que ela existe. Graças ao efeito gravitacional que ela gera no nosso universo, essa pista deixada para nós é que a gente sabe que ela existe. E diga-se possivelmente. Passagem, ela é em grande quantidade, né, Odalvo? Mais de 25% do nosso universo é composto de matéria escura. Ela compõe 80% da matéria que produz massa, está em estado de massa, se deve a efeitos de campo de Higgs e tudo mais, mas não vamos entrar nesse detalhe. Ela compõe 80% do que tem massa no nosso universo, ou seja, a esmagadora maioria do que tem massa no nosso universo é composta de matéria escura que é invisível, intocável e imperceptível para a gente, a não ser pelos efeitos gravitacionais que ela produz. Dauro, você está nos trazendo algumas informações que, apesar de ser antiga, mas ela não é de senso comum. Ela não é uma informação que todo mundo no segundo grau está recebendo. Muito pelo contrário, a gente até comenta muito sobre isso, da falta desse conhecimento que é básico. A gente está falando de conhecimento de quase 100 anos, é muito básico, tem muito tempo, e esse conhecimento não chega ao pessoal do segundo grau, por exemplo. Mas eu quero fazer assim uma interpolação sobre os temas, porque você está falando de características da matéria, digamos assim, do imponderável, de multiversos, e nós, nos outros episódios de Transição Planetária, nós chegamos a conversar que se nós iniciarmos no processo no qual haverá aí um mundo regenerado, o Chico Xavier já fala isso para a gente no Pinga Fogo, que nós teríamos aí um conhecimento que seria aberto e tecnologias e coisas que a gente não tem nem condições de entender e condições de perceber o
quão grande será o avanço de tudo isso. Você percebe que isso que você está trazendo para nós, essas informações que apesar de ser antigas, ela seria assim o início de uma grande revolução que está por vir? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Nos nossos primeiros episódios nós falamos isso, do novo paradigma que está descendo. O novo paradigma está sendo gestado e construído. Hoje eu vou até a primeira metade do século XIX, daqui a pouco vocês vão saber por quê. De um grande matemático que tem a estatura do Einstein na matemática, ele é na matemática o que o Einstein é para a física. É um dos gigantes, que Heisenberg também é para a física, Bohr, chama Georg Bernhard Riemann. Ele provou matematicamente a existência das outras dimensões, sem qualquer questionamento. É das maiores revoluções da matemática e é o que você falou, a grande maioria ignora isso. Isso foi apresentado em 1854. Foi um terremoto que até hoje reverbera no mundo da ciência. Influenciou as artes, ele influenciou a arte moderna, o cubismo, esse trabalho dele, você vê, esse trabalho matemático dele, ele influenciou política, ele influenciou Lenin na União Soviética, né, em 1915, 1917, com a Revolução Russa, ele influenciou as artes, a importância desse trabalho, que foi em 1864, isso foi entrando décadas para a gente, e até hoje está vindo, como um tsunami. E é o que você falou, poucas pessoas conhecem, mas isso está descendo com a mecânica quântica, como a relatividade, como a teoria do caos, como a teoria fractal, como a cosmologia, como o estudo de outras dimensões possíveis. Isso tudo está descendo e está se constituindo um novo paradigma, principalmente capitaneado pela mecânica quântica. Essas novas dimensões que você está falando, a gente só pode pensar naquelas dimensões que a teoria das cordas nos traz, ou a gente poderia extrapolar até mesmo para uma dimensão extrasensorial, poderia falar da dimensão espiritual? Pois é, nós vamos chegar lá. Eu primeiro quero construir uma estrada de fundamento, porque quando a gente antecipa o processo, cai no esoterismo. Fica parecendo, não quer dizer que seja. Mas quando a gente antecipa o processo, sem fundamentá-lo, sem construir um entendimento que vai argumentar, que vai dar os princípios e a fundamentação, aí fica uma coisa, parece que colocada, ad hoc, nem imposta. E segundo Allan Kardec, aí já nós estamos fazendo um desserviço, não espírita, porque o espiritismo quer que o materialista, que o ateu, aquele que realmente viveu uma vida baseada no que o Charles Tetart chama de credo ocidental, ele tem acesso a essas realidades. E isso, na verdade, tem a ver com fora da caridade não há salvação. O objetivo do espiritismo é a caridade no mundo. É esse conhecimento da verdade extrafísica para todos indistintamente e prioritariamente para aqueles que não creem. Allan Kardec fala isso várias vezes. Então, muitas vezes a gente tem que ser um pouquinho caridoso, né? A gente fala, eu creio, isso para mim não é problema nenhum, eu não preciso nem de ver fenômeno, já sei, já... Mas a humanidade, quase que como um todo, ainda mais nos dias de hoje, completamente sulcada pelo paradigma materialista, ela está de boca aberta, sedenta, para entender as coisas, desta vez, sem muito misticismo, sem muito creia e é pronto, para que ela chegue de uma forma didática, pedagógica. Por isso Allan Kardec era um pedagogo, na nossa crença pessoal, escolhido por próprio Jesus para estar aqui junto com a gente, para poder nos dar essa didática, essa pedagogia de que o Daulo está falando aqui. Realmente vamos construindo, para e passo, o conhecimento, porque, por exemplo, o Daulo fala uma coisa muito interessante, você também está falando, Marco, a questão de, por exemplo, ninguém estudar isso. Mas nós sabemos que nos últimos 100 anos a ciência realmente explodiu, né? A gente se pergunta por que isso não é estudado nas escolas, mas a ciência nos últimos 100 anos, de fato, ela explodiu em termos de paradigma. E nós sabemos que a escola, as próprias faculdades ainda servem ao mercado, ainda servem toda uma estrutura de vida, de crença, na verdade, que esses paradigmas, sendo quebrados, eles geram muito desconforto, não é? Quantos cientistas nas mais variadas posições no mundo, aí, inclusive no mundo acadêmico de alta esfera, em Harvard, em Oxford, nas universidades americanas, quando o sujeito começa a estudar com afinco questões que são quebradoras de paradigma,
ele já tem problema. Quando a ciência resolve, ela descobre determinadas coisas que são quebradoras de paradigma, você sente um certo esfriamento daquele assunto na esfera científica, muitas vezes, e alguns aventureiros pegam aqui, pegam ali, outros não tocam mais no assunto, porque eles sabem que aquilo ali pode, por exemplo, endossar ideias como o espírito, né? Isso. Luiz Sérgio, é interessante o que você está falando, e o nosso ouvinte nesse momento deve estar pensando, mas espera aí, isso aqui é um podcast, um Pode Saber normal, mas ou ele está ligado à transição planetária? Porque até agora eles podem estar não percebendo, mas nós estamos construindo uma estrada. Na verdade, isso aqui que nós estamos discutindo e conversando, graças a estarmos no momento de transição. E o grande conhecimento vai ser um dos grandes coordenadores, vamos dizer assim, da construção da transição planetária. E o grande conhecimento é o conhecimento de nos levar ao entendimento da realidade maior, nos aproximar da realidade maior. O Sócrates falava, a origem do mal é a ignorância. À medida que você vence a ignorância, como é que você vence a ignorância? Com conhecimento com C maiúsculo. Você vencendo a ignorância, você está vencendo o mal. Então, isso tem tudo a ver com esse conhecimento, esse autoconhecimento que nós estamos trazendo aqui, de mostrar uma realidade muito mais rica e mais ampla do que a gente supõe e percebe com os nossos olhos, ou com o nosso tato, que é uma realidade muito maior e muito mais ampla. Esse conhecimento tem implicações filosóficas profundas. O conhecimento, ele faz a gente constituir uma filosofia de vida, tem que levar a nossa vida, apontar a nossa vida, nossas ações naquela direção, naquele paradigma, aquele modelo. Então, o conhecimento é fundamental para coordenar o processo e ajudar a conduzir o processo de transição planetária. Dessa forma, então, podemos afirmar, Dauro, como você está falando, que esse processo de transição planetária é algo que está realmente acontecendo e que esse conhecimento, mesmo que ainda não está nas massas, mesmo que as grandes emissoras de TV não estejam jogando isso para todo mundo, nós estamos percebendo que o conhecimento está aí, a internet está aí, o YouTube está aí com vários documentários no qual as pessoas podem obter essa informação, transformar ao modo de pensar e aí sim vermos uma evolução, porque nós estamos falando que o espírito evolui. Então nós estamos percebendo uma evolução cognitiva que está acontecendo pela massa. Mesmo que o que nós estamos falando hoje seja algo um pouco imponderável, um pouco difícil de perceber e fazer essa ligação tão fácil com essa transição planetária, mas a transição planetária não é um estalar de dedos. Não, é um processo. É um processo. E o processo ocorre em várias instâncias. Ocorre pelo conhecimento, ocorre pela tecnologia, ocorre pela medicina, ocorre pela educação. Mesmo que em você mesmo falou, existe muitas empresas que só pensam na educação como uma fonte de renda, mas elas estão jogando essa informação para o público. Cada vez mais nós vemos pessoas fazendo faculdade, pós-graduação. Isso mostra um desejo das pessoas pelo conhecimento, mesmo que em princípio esse conhecimento seria para o trabalho material. O mercado de trabalho exigindo cada vez mais qualificação, mais estudo. E as pessoas querem estudar mais, tendo que estudar mais. Né? Mas isso é uma revolução. Porque o seu pai, que é uma pessoa letrada, ele está fora da curva. Porque as pessoas da nossa idade tinham pais, de uma forma geral, né, o seu pai, o pai do Marconi também estava fora da curva, mas de uma forma geral, e vamos falar a nível de Brasil, muitos não terminaram aí a 8ª série. E aí o filho desses que não terminaram a 8ª série estão indo para a faculdade. Ou seja, essa geração que vão ser pais, que vão ser avós, vão ter filhos e netos que estão procurando faculdade, é coisa muito básica. Eles vão procurar o quê? Realmente um doutorado, um mestrado, isso vai ser o caminho natural. O caminho natural da quê? Da transição planetária. Exatamente. Porque a transição planetária são duas asas. Nós já falamos muito da asa da moral que vai vir, principalmente com o auxílio da encarnação de grandes espíritos, mas mesmo que a gente ache que nós estamos num ápice tecnológico, como diz Chico Xavier, nós nem imaginamos o que virá de tecnologia.
Algumas coisas eu já imagino e eu já fico assombrado. E eu também imagino, Dauro, eu também imagino, porque aliás, algumas coisas já estão aí. Já estão como sementes plantadas em alguns laboratórios de física e de tecnologia pelo mundo. Não só de física e tecnologia, mas também relativa à área médica. Isso. Porque a gente ouve falar de coisas, de computação quântica, de cada coisa que acho que o Marconi, tanto a Marconi quanto a Lívia, pode estar falando aí do que estão lendo aí. Engenharia de tecido. Exatamente. Engenharia genética. O que você está achando aí, Marconi? Dentro da medicina, uma revolução muito grande está sendo esperada para a cura de algumas doenças, tipo o câncer, o próprio câncer, o diabetes, questão da inteligência artificial entrando na área da medicina. Regeneração de órgãos, né? Regeneração de órgãos também, da parte do suporte cardíaco também, né? Da questão do coração artificial, tecnologias de coração artificial extremamente inovadoras, né? Esses dias eu vi esse sistema circulatório. Exato. Vasos, eu vi interessante, eles já estão conseguindo reproduzir. Então existe realmente uma explosão tecnológica dentro de todas as áreas, né? Então, voltando para essa questão do Dauro, por exemplo, Jesus Cristo, 2000 anos. Essa revolução em 100 anos, uma evolução gigantesca. Eu fico imaginando, será que o Criador está com pressa? Por que essa revolução está acontecendo nesse ritmo tão acelerado? E essa necessidade de mais informação, de mais tecnologias, as pessoas se interessando mais em ter mais conhecimento e também serem capazes de reivindicar, né? Que é aquela questão que a gente viu uma frase recente, né? Ou seja, a educação é uma arma poderosa na mão das pessoas. Então, liberta, conhecimento liberta. O conhecimento Jesus liberta. Falou. Então, existe também a questão das classes dominantes que impedem que a população tenha acesso a esse conhecimento, porque o conhecimento dá a elas uma arma Poder, né? que eles não querem dar. E é por isso que Allan Kardec também dizia, é mais importante que a instrução, a educação. Quando o Emmanuel fala sobre formação de mentalidade cristã, ele está dizendo educar, quer dizer, condicionar dia a dia, todo dia. E às vezes a gente vê, inclusive no Brasil, a gente confunde muito instruir com educar. Você vê meninos aí nos colégios com 15 matérias e decorando tudo e tentando saber de tudo, mas muito pouca educação, não é? Muito pouco condicionamento em questões como, por exemplo, a virtude. Porque o que vai fazer com que essa tecnologia toda não seja voltada contra a nós próprios, ou seja, na nossa própria autodestruição, será um aspecto do que Jesus falou. Amar a Deus e ao próximo. No Livro dos Espíritos, pergunta 895, há uma pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos, o seguinte: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, quer dizer, né, bebida, etc., qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal é a resposta. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Ele está dizendo aqui que o interesse pessoal e todos os problemas de paradigmas não aceitos na Terra, inclusive na realidade extrafísica, se você for lá no pé, está a questão do interesse pessoal. Quantos conhecimentos são aí hoje prodigalizados pela ciência, mas na hora que esse conhecimento vai de encontro a interesses pessoais, políticos, econômicos, organizacionais, de classe, como você está falando em Marconi, a coisa fica no banho-maria. Ou seja, enquanto não houver... No banho-maria não, enquanto a resistência é pesada. É. A ordem antiga não se abre facilmente para a ordem nova, não. Tanto é que não é à toa que o Max Planck, o pai da física quântica, prêmio Nobel de Física, falou que, particularmente para a física, mas isso serve para muita coisa, que a física evolui de funeral em funeral. É preciso que a geração velha, para não falar quem que morrer, que é muito pesado, mas é preciso que a geração velha saia do cenário, saia de cena, para que as novas ideias floresçam, melhores e mais completas, floresçam e ocupem seu espaço. Eu estou lembrando muito aqui da Maria João de Deus, que fala no Carta de uma Morta que, com a evolução dos planetas, a ciência se une à fé. O Emmanuel fala isso direto também nos livros dele, né? Que a ciência vai se unir à fé, porque a ciência sem a fé, ela realmente muitas vezes é voltada para o egoísmo mesmo, né? E aí a gente vê esses avanços. Manca, como diz o Einstein. Nós vemos todos esses avanços aí, muita gente morrendo no SUS por falta de assistência. Então, são várias questões que a gente vai vendo e fala assim, olha, se não houver essa união de fato e verdadeira,
a coisa vai ficando sem propósito. Da mesma forma que a fé sem a ciência, alguma hora ela vai gerando descrença. Porque a ciência vai avançando, vai gerando novidades, informações que não estão, muitas vezes, na própria letra da Bíblia, ou não estão, muitas vezes, nas interpretações teológicas, que as pessoas vão chegando à constatação daqueles fatos que a ciência descobre, e aí vão duvidando da própria fé. Quer dizer, a união entre as duas coisas é fundamental, porque nenhuma desembasa a outra. Pelo contrário, uma complementa a outra. Agora, uma sociedade atual, com jovens atuais, chegando a conhecimentos tão altos, científicos, revelados pela própria ciência atual, não tendo acesso a isso com a fé antiga, vai ficando muito conflituoso. Eu conheço jovens assim, que veem, puxa vida, minha religião é X, mas esse pessoal quer que eu acredite nisso aqui, e a evidência em todos os níveis diz o contrário. Como no tempo de Galileu, gente. No tempo de Galileu Galilei, ele era uma unanimidade contra a ciência da época e os religiosos da época. Estava todo mundo contra ele, praticamente. E ele estava certo. E todos estavam errados. Pensa bem uma coisa dessa. Pois é. E através dele, só, por exemplo, uma organização religiosa muito grande teve que recompor a sua teologia. Quer dizer, teve que refazer a teologia em função do que ele descobriu. E os jovens hoje sabem disso, eles têm noção disso. Porque muitas vezes não está... Teologias têm suas interpretações pessoais. E muitas vezes o que não está na letra da Bíblia está no Espírito. Está na descoberta do que Jesus disse que muito seria revelado. Mas isso aí precisa da união de uma coisa com a outra. Esse pensamento todo que nós estamos tendo aí de educação e tudo mais, me leva a um questionamento de como as universidades estão vendo tudo isso, essa revolução. E aí eu pergunto ao Denis, que ele trabalha em universidade. Denis, como você está vendo essa situação aí em um campus universitário, um campus federal? Bom, Gabriel, nós tivemos desde finalzinho da década de 90 uma expansão muito grande do ensino superior. Então, se antes nós tínhamos um acesso muito limitado, poucas oportunidades para as pessoas estudarem, nós tínhamos uma concorrência muito grande para entrar nas universidades privadas, e nas universidades federais, públicas, isso era muito mais acentuado. Então, nós tivemos, a partir desse finalzinho da década de 90, uma grande expansão, e muitas pessoas agora estão tendo essa oportunidade de estudar. E há alguns fenômenos interessantes, Nós estamos recebendo muitos jovens nas universidades públicas e nas universidades privadas, mas a bagagem de conhecimento que esses jovens trazem, eles chegam para o ensino superior com uma bagagem ainda bem limitada. Então, no Brasil, em particular, nós temos uma grande deficiência educacional no primeiro grau, no segundo grau, aliás, no hoje chamado ensino fundamental, e depois no ensino técnico, que traz algumas dificuldades para o ensino superior. E isso chega também nas universidades públicas, porque elas também tiveram que se expandir para receber uma parcela muito maior de pessoas, através de programas como o Reúne, por exemplo. Então, nós estamos recebendo esses jovens chegam com uma deficiência educacional, ou seja, uma educação que não confere bases suficientes para você apresentar para esses alunos um ensino mais rigoroso, com mais leitura, com a bagagem científica mais forte. Mas, por outro lado, são jovens curiosos e que contam com uma vantagem muito grande de ter acesso à tecnologia, à internet, que favorece bastante hoje o conhecimento, a busca do conhecimento. Então, na academia, a gente vive momentos bem interessantes. Todos os professores, profissionais e os alunos estão aprendendo agora a se acomodar nessa nova realidade. Interessante, né? Você falou sobre a internet e essa revolução da comunicação. Por exemplo, nós estamos gravando aqui em Belo Horizonte, acho que isso tem tudo a ver com a transição planetária, porque é a forma de comunicação que até mesmo os espíritos tinham, e agora, apesar de usar máquinas, nós estamos tendo isso, porque nós estamos gravando em Belo Horizonte e você está em Valadares. Apesar de você fazer parte do nosso grupo, você não está presencialmente aqui, utilizando a tecnologia da internet
e fazendo um podcast junto conosco. Isso, eu acho que isso tem profundo, até filosoficamente, apesar de a gente só pensa isso de uma forma prática, que está resolvendo um problema, mas isso é profundo filosoficamente, porque como há 50 anos atrás alguém poderia imaginar isso? Os 50 anos atrás, o máximo que podia pensar era na rádio. Mas não, nós estamos aqui não usando rádio, nós estamos usando transmissão de dados que estão passando por fios de luz que André Luiz já falava em suas obras. Não é mesmo, Dauro? A fibra ótica é um exemplo disso. Fios de luz que conduzem informação, energia. Mas vamos retomar um pouquinho aqui o seguinte. Kant já falava sobre a questão da percepção. Então, perceber é um processo, é um fenômeno problemático. Porque você precisa dessa interação, porque, como nós falamos, perceber, tocar, sentir e ver envolve o eletromagnetismo e envolve o princípio de exclusão de Pauli, que nos dá essa sensação de repulsão, e o eletromagnetismo, por exemplo, que também nos dá a condição de ver objetos. A luz bate no objeto, parte é absorvida, parte é refletida e vai até seus olhos e te leva aquela informação do objeto. Forma dele, textura, que é a coisa toda, a regularidade da superfície, cores. Então isso é ver. Então perceber é um processo, é um fenômeno complicado, porque depende dos seus sentidos e depende de você interpretar aquilo que os seus sentidos, aquela informação que os seus sentidos estão te levando até o seu cérebro físico e até sua mente. Então perceber é complicado e nós somos extremamente limitados na percepção. Nós vamos continuar o andamento aqui, vocês vão ver a construção de como é que isso tem essas consequências seríssimas. A gente vê, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, a interpretação, a profundidade de uma frase dessa, o alcance de uma frase dessa, que não só pode também significar vida, civilizações mais avançadas em outros sistemas extrasolares, que nós vamos falar mais oportunamente, trazer, que desde Anaximandro falando isso, grande filósofo pré-socrático, grego, já falava disso, Demócrito já falava dessa possibilidade, mas isso nós vamos tratar em outro programa, mas ampliando e aprofundando mais a questão de realidades invisíveis, imponderáveis. Então hoje a física e a matemática, elas nos dão fundamentos sólidos e profundos para a possibilidade de ser verdadeira a afirmação da existência do imponderável, do invisível, como realidade maior. Desde a descoberta e prova da matemática, como eu falei aqui, do Georg Bernhard Riemann, todos nós temos que conhecer o nome dele, igual a gente conhece o nome de Einstein. Dá uma soletrada no primeiro nome aí. G-E-O-R-G. Georg Bernhard Riemann, um matemático alemão, notável, não só por essa grande e gigantesca descoberta dele, foi um terremoto na matemática. Nós vamos falar da chamada geometria não euclidiana multidimensional de espaço curvo. Ele trabalhou e fundamentou a existência matemática de múltiplas dimensões, além das nossas três. E o Riemann foi aluno de Gauss, trabalhou com Gauss, que é chamado príncipe dos matemáticos. O Gauss, desde os 12 anos de idade, já pensava sobre dimensões extras. Descartes, há mais de 4 séculos, já pensava em dimensões extras, na possibilidade. Já pensava, mas não fundamentou. Gauss também pensava. Fez uns trabalhinhos, mas não fundamentou. E ele pediu a Riemann que fizesse uma palestra importante, que é histórica, das palestras mais importantes no mundo da ciência, devido às consequências e ao que ele apresentou, o que ele descobriu e fundamentou. Gauss pediu ao Riemann que preparasse uma palestra para falar sobre os fundamentos da geometria. O Riemann fez essa preparação toda e esse trabalho com muito sacrifício. A vida dele era dificílima e nobre, que passou por muita dificuldade de toda a natureza, até de saúde. Muita coisa, acreditava muito em Deus, motivado muito pela crença em Deus. Foi cristão até o final de sua vida. Então o Riemann apresentou em 1854 essa famosa palestra sobre os fundamentos da geometria, onde ele apresentou a chamada geometria não euclidiana, multidimensional. Ou seja, ele apresentou para a humanidade, de forma fundamentada na melhor matemática, na alta matemática, a existência de outras dimensões. Em 1857, o lançamento dos Livros Espíritos, 3 anos depois. Contemporâneo de casa. E não é por acaso, que eu estou até adiantando um pouco da pauta aqui, da sequência, não é por acaso que grandes físicos como William Zollner, como William Barrett, Oliver Lodge, William Crookes,
alguns físicos que foram a público defender a espiritualidade e defender médiuns acusados de fraude, porque realmente ocorreram fraudes também, que muitas vezes o médium tinha capacidade de gerar efeitos físicos na década do século XIX, na Europa, nos Estados Unidos, quando começou os primeiros fenômenos ostensivos, mediúnicos, físicos, para chamar a atenção para o que interessava, que era a realidade espiritual, mas começou com efeitos circenses físicos, de materializações, de ectoplasmia. Então, alguns médios realmente no começo eram muito sérios e produziam os fenômenos, eram intermediários dos fenômenos, eram coparticipantes dos fenômenos, doavam ectoplasma para os espíritos se manifestarem fisicamente na nossa realidade. Mas chegava um ponto que, às vezes, desviado, a vaidade, é muito fácil você desviar seres de caminhos nobres através da vaidade. E muitas vezes esses espíritos, sendo incensados pelo público, cultuados... Os médios, né? Os médios, esses médiuns de efeito físico, sendo bajulados pelas pessoas, pelos milionários da época, oferecendo a eles tudo que o dinheiro poderia oferecer, as mordomias, toda aquela coisa, e eles se encantando, indo, quer dizer, acompanhando, sendo atraídos pelo canto da sereia, o barco deles sendo atraído pelo campo da sereia, afundava, naufragava, como muitos naufragavam. Aí vinha a fraude. E aí físicos importantes chegaram aí aos tribunais, como Zollner. Uma explicação aqui, Dauro. Às vezes as fraudes vinham exatamente porque eles forçavam a realização do fenômeno como um show. E muitas vezes eles viam que na hora do show não tinha ninguém, não tinha espírito para manifestar, e eles iam ser pagos uma soma muito alta de dinheiro, aí eles se arranjavam um jeito da coisa acontecer. E numa dessas, muitas vezes, eram pegos, né? E eu lembrei também agora do outro físico importante da época, era o Weber. O Riemann trabalhou com Weber também. O Weber, grande físico da época, era dos grandes físicos da época, como o Zollner também. O Zollner comandou um processo de reunião de grandes cientistas da época para defender esses médios em público. E hoje, quando eu vejo a data, o Riemann lançando em 1854 esse trabalho monumental que ele produziu, e não só esse, que depois nós vamos apresentar uma série sobre as grandes teorias da matemática e os grandes matemáticos, ou nós vamos falar de outras teorias importantíssimas do Riemann. Riemann não foi só notável, só genial, como Einstein também, não foi só notável só pela realidade geral, nem só pela realidade especial, não só pela explicação do efeito fotoelétrico, não só pela construção inicial, a introdução da teoria do campo unificado, né? Não só pela prova contundente da existência do átomo, através do movimento browniano, mas Einstein foi notado por todas essas. Ele merecia ganhar um prêmio Nobel em cada uma dessas áreas que ele atuou. E até na oposição que ele fez à mecânica quântica, depois de ter sido um dos pais iniciais da mecânica quântica. Então, da mesma forma, Riemann foi notável que ele trabalhou com números primos, que chama hipótese de Riemann, que os números primos são os átomos da matemática. Então, a matemática precisa dominar os números primos. Isso implica em mexer com infinitos, com os infinitos. Então, para você dominar os infinitos, isso é da alçada de Deus. Isso não é a alçada nossa, né, do relativo. Mas o Riemann colocou a hipótese de Riemann, que ele mostrava um ordenamento dos números primos, uma racionalidade, um padrão, que ele descobriu através da função zeta dele. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, que não é o momento agora. Mas esse trabalho dele é notável e está sendo confirmado até hoje. Décadas, séculos depois, confirmado, calculado por todos os supercomputadores. Mas, Dauro, eu estou com uma dúvida aqui. Até então, pelos trabalhos que eu vejo de computação, não tem nenhum cálculo para chegar ao número primo. Eu fiquei confuso agora com a sua colocação. Não tem, que você não consegue essa codificação dos números primos. Ele aparentemente ele tem uma irregularidade. O Riemann, ele colocou isso, que chama, através da função zeta, que cria uma paisagem onde você vai ver zeros nessa função, que é como se fossem os níveis do mar, numa paisagem cheia de montanhas, com vales. Então, esses zeros, ele mostrou que tem um padrão que estão em cima de uma reta. Gauss também introduziu esse trabalho. E o Riemann ampliou. É como se tivesse uma regressão linear mostrando uma tendência? Tem um padrão que vai em direção ao infinito. Você só não pode garantir se os números primos que estão no infinito estão nessa reta. Mas até onde se calculou até hoje, estão. Mas com isso ainda não se dominou plenamente os números primos, que te dá, na codificação, que é usada aí pela internet,
essa combinação da criptografia com os primos, então ainda não se conseguiu esse domínio. Mas o Riemann provou que tem um padrão, mostrou que tem um padrão, eles estão em cima de uma reta, mostrou essa regularidade. Mas nós vamos falar isso mais para frente, porque senão não desviar demais aqui. Porque o assunto vai ficando bem técnico, né? Esperamos que o ouvinte, né, não nos... E só lembrando que o Riemann não teve muito tempo, né? Ele viveu só 39 anos. Exatamente. Morreu de tuberculose. 39 anos. Chequei aqui. Até os 39 anos. E o Riemann também, ele foi um dos grandes propositores de unificação. Ele enxergou que através da geometria multidimensional não euclidiana se poderia unificar as forças físicas que na época eram conhecidas só a gravidade e o eletromagnetismo. Ele enxergou isso. Tanto é que o trabalho dele serviu de base para Einstein, né? Serviu de base para Einstein. Einstein fez a sua teoria de campo, o seu tensor métrico, baseado nos trabalhos de Riemann, do tensor métrico de Riemann, de unificação, unificando o tempo e o espaço e construindo a teoria da relatividade no tensor métrico ali, que mostra as características em cada ponto do tecido do espaço-tempo, que é o tensor métrico, a ideia de campo, né? A ideia de campo ela foi introduzida por Faraday. Genial, que mostra que em cada local, em região, você tem aquelas propriedades naquele ponto. Então, como se fosse um campo, uma lavoura. Naquele ponto se encontra essas propriedades, essas características, esses valores. Então, esse é o conceito de campo. E o Einstein, na sua teoria de campo, da relatividade geral, esse tem que lançar a mão do tensor métrico, que o tensor métrico, que o Riemann desenvolveu, saiu dessa teoria dele, que ele apresentou dessa palestra, a descoberta desse tensor métrico de Riemann, que em 1854, ele mostra, nesse conceito do campo, aqueles valores, são vários valores característicos daquele ponto no espaço. Então o Riemann, quando apresentou em 1854 esses fundamentos matemáticos da existência, isso não está em discussão, isso está provado matematicamente. A existência de múltiplas dimensões, até infinitas. E se a matemática apresenta isso para a gente, primeira coisa, já estamos em vantagem dela não provar o contrário, que não existem outras dimensões além das três. Nós já estamos no lucro. Pelo contrário, ela fez muito mais. Ela nos provou a existência de outras dimensões. Daí para você admitir a existência física, que nós vamos ver agora aí entre os físicos, mas a matemática é a linguagem do universo. Como Galileu já falava. Você citou Galileu falava. O livro da natureza foi escrito na linguagem da matemática. Então, se a matemática, que é a linguagem da natureza, e grandes físicos falam que quanto mais abstrata, mais complexa fica a matemática, mais ela se aplica à natureza, mais ela se aplica à realidade. Eugene Wigner, Prêmio Nobel de Física, um dos grandes gênios da física teórica quântica, um gênio importantíssimo, Eugene Wigner falava assim, que o assombro que ele tinha, ele ficava extremamente assombrado de ver como a matemática se aplicava plenamente na descrição da natureza, da realidade, que para ele isso não era coincidência. Isso não era uma coincidência. Né, isso tudo remonta àquelas ideias de como é que a matéria em que vivemos, ela é um ponto, uma sombra, muitas vezes, de uma realidade maior. Exatamente. Que era a ideia dos gregos. Platão, Sócrates, que Allan Kardec colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo das semelhanças entre as doutrinas de Sócrates e Platão e a doutrina que os Espíritos nos trouxeram, nos mostrando que as verdades estão aí, né? Bastando que a gente tenha um pouquinho de boa vontade para ver e de se sentar em torno de uma mesa igual estamos aqui e começar a analisar, agora sem esse interesse pessoal que eu acabei de ler aqui. Porque se nós aqui todos, se o Dauro, que estudou física, que hoje trabalha em outro setor da vida dele lá, se ele começasse, por medo disso ou daquilo, por medo de embates aí fora, no campo social, no campo da profissão, se ele retroagisse, realmente, mais uma vez, essas verdades ficam sempre mornas, ou como disse ele, altamente combatidas. Porque, de fato, nós temos que deixar um pouquinho nosso interesse pessoal para, num mundo que ainda batalha e digladia tão fortemente em favor do materialismo, você vir com um conhecimento tão embasado, tão fundamentado, mas para justificar a ideia de que nós não somos
uma massa de carne ambulante, sem razão nenhuma existencial, frutos do acaso absoluto, em que a única coisa que vale é que o meu desejo seja cumprido à medida que eu não seja preso ou não seja cerceado por quem quer que seja. Quer dizer, essa é a doutrina que o materialismo geralmente espalha, né? Se filosoficamente pensarmos o materialismo. E, obviamente, esse é o paradigma ainda vigente do que eles chamam de mainstream science. Mas está aí, um fundamento desse, teoria, rima, né? Mas isso está mudando muito. Graças a Deus, né? Graças a essas revoluções que estão acontecendo na física e vem acontecendo na matemática também. E nós estamos vendo que não é de agora. Agora, respondendo, voltando também ao Gandra, quando ele falou que dessa transição, dessas mudanças, né, nós não acabamos de finalizar essa parte. Está descendo. Essa revolução está descendo. Até agora, a grande maioria das pessoas são regidas pelo paradigma newtoniano, clássico, da mecânica clássica, determinista. Até agora, é isso que a maioria das pessoas aprende até o 2º grau, quem chega até o 2º grau. É assim que toda filosofia majoritária da humanidade é direcionada. Tudo nas ideias básicas fundamentais de Newton. É o paradigma mecanicista newtoniano. Só que esse paradigma está destruído. No mundo da ciência, no mundo da física, isso está descendo. Os próprios físicos levaram décadas, ainda estão levando para entender a mecânica quântica. Todas as consequências da mecânica quântica. Eles estão levando décadas. No começo só se achava que era um mero formalismo, uma mera receita de bolo, para explicar alguns fenômenos que eram observados. Hoje estão vendo que isso tem uma proximidade com a realidade. Isso está descrevendo a realidade de uma forma aproximada. Eles estão entendendo isso, mas precisar de décadas para chegar nesse entendimento. Eles precisar de décadas para entender. Eles precisaram. Imagina a grande maioria das pessoas. Então isso está descendo. Está descendo e o novo paradigma, que vai vir também com a nova moral, a nova espiritualidade, a nova forma de religião, mais elaborada, religião com R maiúsculo, no sentido de nos religar à nossa fonte maior geradora e mantenedora, que é Deus, que é a realidade maior. Então, esse novo paradigma que está trazendo isso tudo, a filosofia mais elaborada, que não só que já foi construída no passado, mas é o que vai sendo construída, e a ciência. Então, está descendo a ciência, esse entendimento. E no campo da ciência, o que vai capitanear o processo chama-se mecânica quântica. E por nossa sorte, nós não só temos a mecânica quântica, que por si só já bastaria, muitas e muitas vezes. Mas nós temos teoria do caos, nós temos teoria fractal, nós temos cosmologia avançada, nós temos as teorias da relatividade, nós temos várias teorias importantes da física e várias teorias importantes da matemática. Então, vou fazer um breve resumo aqui para mostrar o que está trazendo o imponderável para a gente, o que está fundamentando para a gente o imponderável. Então, nós falamos a evidência da existência matemática de outras dimensões. E também a evidência da possibilidade cada vez mais substancial e provadas por vários campos da física da possível existência de outras dimensões físicas, extras, além das nossas 3 de espaço e 1 de tempo, sabendo que o tempo pode ser convertido em dimensão de espaço e o espaço em tempo, através de transformações que a teoria da relatividade nos mostra. Então vamos chamar de 4 dimensões. Nós hoje vivemos, no conceito tradicional, no universo quadridimensional. É o contínuo espaço-tempo. É um tecido, é uma substância invisível, como peixe dentro d'água, que não sabe identificar a água para eles seria invisível, vamos dizer assim. Nós também estamos imersos numa substância invisível, que a gente entende como tecido do espaço-tempo, que é curvada pela gravidade e pela energia. Ela é curvada e é uma relação dinâmica. A matéria e a energia fazem o tecido do espaço-tempo adquirir determinada configuração e essas configurações do tecido do espaço-tempo fazem a matéria e a energia se comportar de determinada forma. Olha que jogo dinâmico que existe no universo e, no entanto, nesse jogo dinâmico existe o equilíbrio dinâmico, que é das coisas mais notáveis. Numa dinâmica dessa, numa complexidade dinâmica dessa, você encontrar equilíbrio. Onde era para encontrar
bagunça total. A gente pergunta, isso é acaso? Eu não falei, mas você leu o pensamento. Seria isso acaso? Nós vamos trazer mais. Quem é que ordena isso tudo? Nós vamos trazer depois, mas nós não vamos tratar sobre isso, que nós temos que chamar desse equilíbrio dinâmico que a gente vê no universo, várias coisas que a mecânica quântica apresenta, através de flutuações quânticas, de colapsos aparentemente aleatórios, zilhões de campos quânticos, de partículas quânticas virtuais estão surgindo aqui agora no substrato da nossa realidade, na efervescência da espuma do tecido do espaço-tempo, nos seus fundamentos, na chamada escala de Planck, e é o substrato de realidade que sustenta a nossa, e é um processo descrito por total aleatoriedade, e, no entanto, gera ordem e sustenta durante 13,7 bilhões de anos. O colapso dessas superposições de estados, desses fenômenos de partículas virtuais quânticas aparecer e desaparecer do nosso universo, dessa espuma. Quer dizer, a nossa realidade são um lampejo de existência, que aparece em flash e desaparece. Aparece e desaparece. E, no entanto, esse processo, tido como aleatório, absolutamente aleatório, gera e sustenta ordem, como essa dinâmica do espaço-tempo, do tecido espaço-tempo, com o binômio energia-matéria. Dauro, é lógico que eu não estou longe de ter o conhecimento que você tem. Não é por aí, todos nós estamos construindo isso. E o que eu vou falar não tem nenhum fundamento, mas me lembra uma coisa chamada fluido cósmico universal. Pois né? Nós vamos chegar nisso um dia. Vem aí trazer algo que os espíritos tanto falam, mas que propriedades tem isso? Veja bem, gente. Pessoas que estão nos ouvindo, que são acadêmicos, eu não estou afirmando nada, até porque não é a minha área, mas que eu consigo fazer uma analogia de algo estranho, algo que Kardec já falava aí, que era usado para criar tudo, que iriam tendo a sua individualidade, criando o fluido inteligente, os outros fluidos, e de repente você fala de uma espuma que aparece e desaparece, que cria e que descria de um tecido como esse. Bom, deixo para vocês pensarem. Eu não vou falar mais nada. E outra coisa, nós ainda vamos falar sobre isso, nós ainda vamos chegar lá. Em outros programas futuros, nós ainda vamos tratar sobre essa questão, dessa analogia possível entre, eu vou dar nome, o vácuo quântico e o fluido cósmico universal. Para mim, do conhecimento que eu tenho de física, é o que mais se aproxima, não estou querendo dizer que o fluido cósmico universal é o vácuo quântico. Eu estou querendo dizer, por analogia, no entendimento que a física nos dá, hoje, o que mais se aproxima da descrição do fluido cósmico universal, dito no livro dos Espíritos e tudo, para mim é o vácuo quântico. E você poderia falar que outras expressões do fluido cósmico universal seriam o eletromagnetismo, seria energia escura, matéria escura, tecido do espaço, o próprio tecido do espaço-tempo, que é uma substância invisível, mas é uma substância. Energia escura, matéria escura. Que ele estica, torce, verga de acordo com a energia e a matéria. Isso aqui que nós estamos imersos no tecido do espaço-tempo. Até porque nós temos três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Se não é Deus, não é Espírito, o resto tudo é matéria. Mesmo que ela seja imponderável aos nossos olhos, aos nossos sentidos ainda débeis. É isso que nós estamos querendo fundamentar aqui, mostrar isso. Exatamente. Então continua, vai lá, estou gostando. Eu estou gostando. Dessa possibilidade. Só um pouquinho, Dauro. Antes da sua fundamentação, só para dar um alentozinho para o pessoal aqui, realmente o assunto está bem profundo e espetacular. Mas é porque às vezes a pessoa deve perguntar, o espírito está escutando, mas gente, Allan Kardec, como é que fica essa... Nós estamos falando exatamente o que Kardec se referia aqui na Revista Espírita. Allan Kardec, ele fala o seguinte: como o princípio das coisas está no segredo de Deus, que nolo não revela senão à medida que o julga conveniente, ficamos reduzidos a conjecturas. Muitas vezes é o que nós fazemos aqui. Allan Kardec também fazia isso, não é? Ele via que tinha um princípio que estava difícil, era uma coisa muito... Então a gente faz conjecturas. Então nós estamos fazendo conjecturas já sobre bases, inclusive matemáticas, hoje. Você vê que maravilha. Apoiado nas ferramentas da matemática e da física. O Allan Kardec continua dizendo o seguinte: muitos sistemas foram imaginados para resolver esta questão. Ele estava falando lá da origem dos espíritos.
mas nenhum até hoje satisfaz completamente a razão. Olha como é que ele era. Tentaremos também levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes do que os nossos antecessores? Ignoramo-lo, só o futuro dirá. A opinião que apresentamos é, pois, uma opinião pessoal. Ele não deixava de apresentar. Olha que legal. Parece concordar com a razão e a lógica, o que aos nossos olhos lhe dá um certo grau de probabilidade. Eu estou falando que muitas vezes as pessoas pensam que o Allan Kardec era absolutista e o que está escrito por ele é o absoluto. Olha, não, como é que ele trata a coisa? Ele fala, a mim, o que é mais racional hoje em dia, de acordo com os conhecimentos que 1850 é isso aqui, mas eu não posso colocar como absoluto, e isso é minha opinião pessoal. Mais adiante ele diz o seguinte: um ponto de difícil compreensão, por exemplo, é a formação dos primeiros seres vivos na Terra, na época dele lá. Cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A esse respeito, a teoria contida em O Livro dos Espíritos se nos afigura a mais racional, conquanto só incompletamente e de maneira hipotética resolve esse problema. Olha, ele está falando do Livro dos Espíritos. Conquanto só incompletamente e de maneira hipotética resolve esse problema, que reputamos insolúvel tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, a quem não é dado penetrar o mistério das origens. Agora é importante, gente, presta atenção. Se os interrogamos a respeito, Allan Kardec está falando, se eu pergunto aos espíritos a respeito desses pontos muito originais, os mais sábios respondem que não o sabem, mas os outros, menos modestos, tomam a iniciativa e a postura de reveladores, ditando sistemas, produto de ideias pessoais que apresentam como verdade absoluta. É contra a mania dos sistemas de certos espíritos, em relação ao princípio das coisas, que devemos nos precaver. O que aos nossos olhos prova a sabedoria dos espíritos que ditaram o Livro dos Espíritos é a reserva que souberam guardar sobre questões dessa natureza. Em nossa opinião, não é prova de sabedoria decidir essas questões de maneira absoluta, como fazem alguns, sem se inquietarem com as impossibilidades materiais resultantes dos dados fornecidos pela ciência e pela observação da época que nós estamos vivendo. Que coisa, olha o gênio, né? Eu estou falando para vocês, gente, que olha que bonito, ele está fazendo isso aqui. Ele pega a informação dos espíritos, vê o que a ciência diz, aquilo que ele pode até crer. Ele pode até crer, não, eu acho que o que os espíritos falaram, o mais certo é isso. Mas como não se encaixa ainda numa linguagem aceitável para a humanidade, ele reserva como uma opinião pessoal. Não, irmão, para mim é isso mesmo. Tá. Porque eu já tive até experiência pessoal nisso, naquilo e tal. Agora, na hora de expor, ele fala com todo critério e fica inclusive lá, com a sabedoria dos espíritos que escreveram o Livro dos Espíritos, que é a reserva que souberam guardar sobre questões de natureza muito teológica, vamos dizer assim, muito profunda, não é isso? Então, hoje nós estamos tendo a felicidade de ter, inclusive, o fundamento matemático, a ciência, as experimentações através de equipamentos inimaginados na época de Allan Kardec, né? Fundamentando uma verdade que os espíritos, com muito cuidado, os espíritos superiores, com muito cuidado, com muito critério pedagógico, cientificamente pedagógico, nos expuseram através do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante que você puxou, porque esse contexto que você recoloca, porque nós também deixamos incompleto uma construção que a gente está fazendo no início. Quando eu falei que o Riemann, o grande matemático Riemann, apresentou sua famosa palestra para os maiores matemáticos da época, um grande conjunto dos maiores matemáticos da época, em 1854, 3 anos depois é lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, por Kardec. Então você vê, 3 anos antes é trazida para a humanidade os fundamentos matemáticos para a existência de outras expressões dimensionais da realidade, multidimensionais da realidade. Também, anteriormente, foi trazido por Faraday, que acreditava muito em Deus, Michael Faraday, o grande físico, elaborado depois por James Clerk Maxwell, outro grande físico na teoria eletromagnética, elaboração da teoria eletromagnética,
O Faraday, além de ter apresentado para a humanidade o conceito de campo, o Faraday apresentou também a descrição do magnetismo e do eletromagnetismo e mostrou a relação entre eles. Por que magnetismo e eletromagnetismo? Você vê o seguinte, a gravidade, quais são as forças que agem, que a gente conhece hoje, que agem a longa distância? Agora nós encontramos mais uma que chama energia escura, que age a longa distância em larga escala, que é uma energia de repulsão, é como se fosse uma antigravidade, que está afastando as galáxias, os grupos de galáxias um do outro. Então ela tem uma propriedade repulsiva do vácuo do nosso universo, uma propriedade repulsiva, é a antigravidade, a energia escura. Outra força que atua em larga escala, a grande distância, é a força gravitacional. Mas a força gravitacional, ela só é atrativa, ela não é repulsiva, a não ser através da antigravidade, que já é outra forma, outra expressão, que você vê em condições extremas, como na teoria inflacionária, no início do universo, surgirem chamados campos deflaton ou campo inflaton, onde a grande concentração de energia e altíssima temperatura provoca efeitos antigravitacionais, repulsivos. E como a gente está vendo que a energia escura produz esse efeito antigravitacional. Mas então, a longa distância, a gravidade, em geral, ela nas condições atuais, ela é só atrativa. Mas aí surge uma coisa importante, o eletromagnetismo. O magnetismo e a eletricidade, o campo elétrico e o campo magnético, nos mostrando propriedades atrativas e repulsivas. Isso é muito importante porque quando os espíritos vierem trazer as informações de como coisas são movidas no mundo espiritual e tudo, fenômenos que acontecem, para a gente entender minimamente, nem que seja por analogia, como é que uma coisa pode ser atraída sem ser tocada, ou repelida sem ser tocada, a gente tinha que ter conceitos de ação de forças à distância. E aí veio antes o conceito, o entendimento para a humanidade do magnetismo e do campo elétrico. O conceito de campo elétrico, o conceito de campo magnético, com Faraday. Faraday está trazendo o entendimento do magnetismo e da eletricidade para a gente. As forças repulsivas e atrativas. E o eletromagnetismo, depois mais elaborado por Maxwell, mostrou que ele tem atuação até o infinito. Ele vai decaindo em intensidade, mas ele age até no infinito. E tem força atrativa e força repulsiva. E hoje a gente vê, inclusive, usos de pinças laser, que atrai, puxa, afasta, atrai, corta, pinças laser, movimentando átomos, movimentando células, com laser, com luz. E a gente veio falar dos espíritos usando luz para curar, para intervir nos nossos corpos, né? E outras coisas mais. Então você vê o seguinte, olha como é que um preparo científico de teorias que chegaram antes para preparar a estrada, para ser julgada a semente, para prosperar. Porque como é que você joga uma semente dessa se a gente não tinha nem conceito científico para a gente fazer pelo menos analogias? Então você vê, vem eletricidade, magnetismo, vem eletromagnetismo, vem geometria não euclidiana de espaço multidimensional, com Riemann. E 3 anos depois da famosa palestra do Riemann, vem o Livro dos Espíritos, em 1857. Olha que interessante esse sincronismo, essa época, esse contexto. E aí eu volto só para finalizar essa parte. Quando nós falamos de alguns físicos importantes, alguns dos mais importantes físicos da época, europeus, defendendo médiuns, acusados inclusive de fraude, é fácil de a gente entender, inclusive esses físicos. Porque esses físicos certamente tiveram conhecimento do trabalho de Riemann, provando matematicamente a existência de outras dimensões. Então, para esses físicos acreditar em outras realidades, outras formas da realidade se expressar e existir, multidimensionais, além das nossas 3, que se conhecia na época, 3 dimensões, para eles era ponto pacífico. Eles já estavam ali com fundamentos dados pela melhor matemática da existência dessas outras dimensões, pelo menos do ponto de vista da matemática. Então, esses físicos foram a campo, mesmo que eles até soubessem que o médico estava fazendo alguma fraude, que é até especulação minha, mesmo até que eles achassem que não, que o médium realmente fez uma fraudezinha ali, fez mesmo, aquele negócio todo, mas eles estavam defendendo um conceito, uma ideia que eles acreditavam, não por aquele médium exclusivamente, por ter visto algum fenômeno produzido, verdadeiro ou falso daquele médium, mas porque certamente eles já deveriam ter tomado conhecimento das teorias de Riemann. E quem toma conhecimento das teorias de Riemann, você vê que a existência de outras formas da realidade tem fundamento possível, verdadeiro, no melhor da matemática.
Então eles foram a campo, esses físicos, defender. Mesmo que o médium realmente fosse culpado de fraude. Mas eles foram defender a ideia do imponderável, a ideia de existência de outras realidades, de outras formas da realidade existir. Por quê? Porque eles tinham rima por trás deles. Voltando a essa questão da transição planetária... As ideias do rima, né? As teorias. Você chegou a citar pelo menos uns 20 físicos contemporâneos aí, que nasceram mais ou menos na mesma época. Acho que dentro de uma consciência crística, né, de uma consciência divina, não existe, e de uma consciência de uma coerência crística, essas coisas não aconteceram por acaso. Só que esses grandes cérebros, eles nasceram numa época extremamente complexa do ponto de vista social, político e econômico. Muito. Ou seja, era uma sociedade machista, era uma sociedade escravocrata, positivista, e onde as ideias tinham uma certa... imperialistas, autoritárias, né, uma certa dificuldade na difusão. Então, no meio de uma revolução industrial, no meio de uma revolução... com os excessos do capitalismo. Exatamente, onde o capitalismo... Exploração da mão de obra, a industrialização... Infantil. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esses cérebros plantaram essas sementes em terreno de difícil... Terreno duro. Muito duro, onde as cabeças abertas não estavam presentes. E dentro dessa coerência crística, eu acredito, outros cérebros tentaram o que? Adubar essa terra. Quem são esses cérebros? Gandhi, Luther King, Nelson Mandela. No século seguinte, né? No século seguinte. Ou seja, essas pessoas vieram para transformar, desendurecer, né? Amolecer os corações desse pensamento positivista, capitalista, autoritário, ou seja, dar uma consciência real de humanidade para a sociedade que era completamente alheia a essas questões, e ainda é muito alheia. Só que esses grandes homens, eles se tornaram como que luzes, né? Chamas iluminando a cabeça de grandes cérebros que nasceram em anos subsequentes para já entender essas sementes que brotaram nesse século passado virtuoso, como você mencionou, por esses grandes físicos. Então, talvez agora, dentro dessa questão da transição planetária, seja o grande momento onde esses grandes cérebros da intelectualidade, da ciência, possam ser entendidos dentro da sua potencialidade pelos físicos, químicos, matemáticos da nossa época, porém embasados com pensamentos humanísticos, pensamentos de igualdade, onde não há espaço para o machismo, onde não há espaço para o racismo, onde não há espaço para a desigualdade econômica, social, pela luta de classes, etc. Então, esse conhecimento ele só tem condição, objetivamente, de dar frutos, talvez dentro dessa coerência crística, nesse grande momento que nós vivemos. Então, esses grandes corações, né, essas grandes mentes humanas, esse pensamento espiritualista, mas acima de tudo, esse pensamento cristão, talvez esse seja o nosso grande momento. Ou seja, onde os cérebros, a intelectualidade e o amor dá a essa questão. Sem dúvida nenhuma. Só um detalhe, o André Morot, um grande pensador intelectual francês, fala isso, o século XXI será o século do misticismo, não existirá. E quer dizer justamente isso, que se a gente não evoluir moralmente em direção à solidariedade e à fraternidade, nós ainda vamos tratar muito sobre isso nos próximos episódios de Transição Planetária, que vai trazer o conteúdo econômico, político, social, ambiental, tecnológico, várias outras coisas, nós vamos abordar, explorar mais essa área. Mas você pega, por exemplo, o Edgar Morin, grande sociólogo e epistemólogo, falou: o Brasil será o grande irradiador de solidariedade do planeta. André Morot fala que o século XXI será o século do misticismo ou não existirá. No misticismo, nesse sentido de espiritualidade maior, que a humanidade vai ter que ir na direção da espiritualidade. Mesmo porque daqui a pouco nós teremos 9 bilhões de pessoas, um atropelando o outro. Se a gente for aplicar a teoria do mais forte, sobrevive o mais forte, perde todo mundo. Perde todo mundo. Mas então a proposta do Cristo é muito mais interessante, que é a proposta da solidariedade, da fraternidade, da construção coletiva, onde todos ganham, onde todos trabalham para o bem de todos. É a proposta da colaboração e não da competição. E outro dia eu estava vendo um sociólogo, tido como um dos mais importantes sociólogos hoje, se eu não me engano o nome dele é Domênico de Maso, ele falando
que o Brasil, graças ao índio e ao negro, mas principalmente ao índio, e à miscigenação, que nós somos o país que vai determinar possivelmente o modelo para a humanidade. O modelo de ser do homem moderno, mais solidário. E que nós, brasileiros, já temos isso, mais que os outros países. Apesar de que o processo de miscigenação está acontecendo, por exemplo, na Itália, na França, né, com imigrantes, nos Estados Unidos, está acontecendo, mas o Brasil já tem isso, já tem esse capital. Eu achei muito interessante, porque me lembrei do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e me lembrei dessa frase do Edgar Morin, que falou em 2010, entrevista à Folha de São Paulo ou Estadão, que o Brasil será o grande irradiador de solidariedade para o planeta, devido às suas características. Seu povo, com todos os problemas que nós ainda temos. Nós não viramos anjo, não. E por todas as transformações que vão vir, que nos vão obrigar, inclusive, a despertar esse potencial que já está latente no nosso conjunto de pessoas. E esse grande sociólogo atual, ele colocou isso, que o Brasil vai entregar o modelo que vai ser elaborado por intelectuais brasileiros, possivelmente, que ele espera, que acha que eles estão atrasados, os intelectuais brasileiros, e por intelectuais europeus e americanos, que vão refinar o modelo que nós vamos entregar. O que já acontece em esquema de espiritismo. E o detalhe que você tinha falado antes, que hoje, apesar de todas as conquistas materiais, sociais, conquistas de alta tecnologia que nós estamos tendo, de ciência, o avanço da ciência, de riquezas, de viver mais, da humanidade viver mais, ele falando. A humanidade está triste, e particularmente ele fala na Europa, a humanidade está triste porque não tem rumo, não tem uma bandeira, não tem um modelo para seguir. Verdade. Não tem um modelo para seguir. E o melhor modelo é o modelo da solidariedade, da fraternidade, que eu acho que o aquecimento global vai, pela primeira vez, obrigar a humanidade a se unir em torno de uma causa única, em nome do bem coletivo. Eu gostaria de falar só uma coisa para terminar aqui, uma mensagem para aquele que está nos escutando. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está em qualquer canto desse país ou fora dele, essas angustiosas perguntas existenciais sobre a vida, ou depois dela, nas malhas dos conhecimentos fundamentados no interesse pessoal, nesta sombra que muitas vezes nos tampona a capacidade de ver além da nossa vida, da nossa matéria. O que nós podemos dizer é que dê uma chance para si próprio, no sentido de você ter uma mente aberta, um coração aberto, mesmo com o ceticismo, que é bem-vindo, o ceticismo sadio, não dogmático. E cheque as informações que já existem aí, informações fidedignas, de cunho científico, filosófico, religioso, espiritista, por exemplo, de boa mente, de boa origem, e você verá que as luzes das verdades eternas verão ao seu encontro devagarzinho, fazendo com que a gente se retire das sombras dessa ignorância implantada pelo interesse pessoal nos séculos. Esse é o desejo que nós temos aqui em relação a você, amigo, você, amiga, que está por aí. Bom, a gente encerra esse episódio por aqui e vamos dar sequência a esse tema que é Há muitas moradas na casa do Pai, os fundamentos do imponderável, nos próximos episódios subsequentes a esse. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.